25 anos, o Brasil perdia uma das suas maiores joias. Um camisa 10 que deixou uma coleção de golaços com as camisas da Portuguesa, Grêmio, Vasco e Seleção. Eu lembro muito, não tem como não lembrar, o Denner fez parte da minha adolescência, né? E o Denner acabou morrendo com apenas 23 anos de idade. Muita gente diz que ele era melhor, inclusive, que o Neymar. O futebol brasileiro perde a arte de Denner. O atacante do Vasco da Gama morreu hoje cedo no Rio, quando chegava de São Paulo. O acidente aconteceu à margem da Lagoa Rodrigo de Freitas, para ele a mais bela vista da cidade. 25 anos depois, a lembrança mais triste da morte de Denner continua intacta. Coube ao ex-vice-presidente de futebol do Vasco guardar o carro que vitimou o antigo camisa 10 do clube. Ninguém nunca, nem o próprio Vasco, teve a consciência de procurar saber dessa viatura aqui comigo guardada há 25 anos. O fim de semana foi de Denner, uma das feras da Portuguesa, campeã de jogo. Foi uma grande perda e só nos resta essa lembrança aqui triste do estado que ficou esse carro, a perda desse rapaz na flor da idade. Ele morreu muito novo, 23 anos, para mim uma criança. Estava no auge da carreira dele, ele ia embora para a Alemanha. Ele foi muito rápido. Ele nasceu dia 2/4/1971 e faleceu dia 19/4/1994. Era com a bola o tempo todo, jogando em todo que é lugar, quebrava vidraça. A vida dele era o futebol. E o Denner, a partir dos 14 anos, passou a ser atleta e ganhou uma bolsa para fazer parte do grupo de alunos e atletas do Colégio Bilac. Muito introvertido, mas de um talento fora do normal. Eu costumo dizer que o Denner não jogava, ele brincava. E chegava a hora de Denner brincar nos gramados. Coube ao então treinador da Portuguesa, Antônio Lopes, dar a primeira chance na equipe profissional em 1989. Não estava fazendo muita fé nele, confesso que não estava fazendo muito, não conhecia, nunca tinha visto ele jogar. Primeira bola logo ele pegou e deu uma caneta no Vladimir, continuou, deu um lençol lá no outro, falei, pô, o garoto é bom mesmo, né? E Romário e Edmundo pode ser colocado junto com o Denner como os três jogadores, os três atacantes que melhores eu tive para poder trabalhar. Um talento que causou um certo ciúme no início da carreira. Ele pegava a bola, vibrava 5, eu passava para o Simval, o Simval reclamava. Simval era o parceiro de ataque de Denner. Ele e os outros companheiros da época, Dinei, Cristóvão e Tico, foram ao Canindé relembrar as histórias do ex-camisa 10 da Lusa. Ele não tocava a bola pra ninguém, com esse negócio de dar caneta, essa coisa toda. Mas logo o estilo irreverente em campo driblou as diferenças. Foi aqui na Portuguesa, em 1991, antes mesmo de completar 20 anos de idade, Denner começou a chamar a atenção do Brasil. Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o garoto franzino, de enorme habilidade, foi o destaque do título. Com 6 gols, um deles marcado na final contra o Grêmio, Denner foi eleito o melhor jogador da Copinha. Logo, logo, o Canindé ficaria pequeno para tanto talento.
foi quando eu fui jogar na Portuguesa. Quando eu era mais novo, eu tive a dimensão de que era meu pai. O gol mais bonito deste fim de semana foi de Denner, uma das feras da Portuguesa, campeã de júniores da Taça São Paulo. Acho que foi tudo onde começou, né? Taça São Paulo, um dos melhores campeonatos de júnior, e é um pulo muito grande profissional. Você vê que depois que saí da Taça São Paulo, fui titular na Portuguesa no time principal e com isso abriu várias portas para mim e graças a Deus eu estou aqui. Era a seleção brasileira, um novo palco para o garoto brilhar. E impressionava era a velocidade que ele tinha, porque um fato é correr sem a bola, outro fato é você manter essa velocidade correndo com a bola no pé, e ele tinha essa facilidade enorme. Cara de garoto, jeito de garoto, e ele tá tão nervoso que ele entrou sem ordem do juiz. Foi tão engraçado porque ele estava com tanta disposição de entrar que ele entrou antes do Luiz Henrique sair. Denner fez 2 jogos com a seleção principal e 9 com a pré-olímpica, marcando um gol. Denner driblou e abusou. Fez do ataque uma festa. Atrevido, entortou os peruanos. O adversário foi vítima da arte. É isso que o torcedor gosta de ver e é isso que a gente está fazendo em busca de uma vaga para as Olimpíadas. A vaga nos Jogos de 92 não veio, mas a vida do menino da Vila Ed começava a mudar. Com a camisa da Portuguesa pelo Campeonato Paulista, marcou os 2 gols mais lembrados entre os 43 que fez como profissional em jogos oficiais. Você era de outro mundo, é gênio. Um foi contra a Inter de Limeira em 1991. E daí, estava todo mundo aqui e era ele contra os zagueiros. Ele sozinho. Nossa, ele driblou primeiro, aí ele dá uma adiantada na bola, o cara veio dar uma meia-lua. Aí no terceiro. E deu o drible da vaca no líquido. No último. O garoto Denner faz uma jogada que lembra o gol de placa de Pelé no Maracanã. Um golaço pra ninguém esquecer. O outro foi contra o Santos. O quarto gol foi fora de série. Caneta no Inter, cotovelada malandragem do jogador brasileiro que hoje que falta hoje, o Denner tinha. Deu a cotovelada no Silva, driblou o Edinho e fez o gol. Então isso é coisa de gênio, né? Que ele saiu do meio do campo, que ele pegou a bola, driblou um, driblou outro, driblou. Nós somos assim, vamos levantando deles. Aí foi todo mundo está assim. Daqui a pouco, quando vai dar aquele golaço. E o jogo tá comendo aqui, a chuva vai cair de novo. Um gol histórico, imortalizado na voz de Silvio Luiz. Toca a Denner no meio da caneta do Índio. Forte Denner pra cima da cara do Santos. Ele no lance. Da Portuguesa. Só que a gente não esperava, pelo menos eu e a equipe toda, que íamos ter uma surpresa como nós tivemos aquela noite. Íamos ver uma das coisas mais bonitas que o futebol mostrou até hoje. Nem o Neymar faz o que o Denner fez. Ele nas barbas do profeta. Eu fico imaginando esse gol com a tecnologia de hoje. 19 câmeras, replay, slow motion, de cima, de baixo, do lado. Seria ou não seria uma pintura? Convidamos os garotos da base da Portuguesa para tentar reconstituir aquele golaço. Vem Denner de novo, de novo! E o jogo tá comendo aqui, a chuva vai cair de novo. Toca a Denner no meio! Pelas barbas do profeta! Minha Nossa Senhora! Junto com o sucesso, vieram também episódios de indisciplina, como lembra Leão, que treinou Denner entre 91 e 93. O Denner, por várias vezes, corria da polícia. Várias vezes eu cheguei a ver o carro dele, às vezes com furo, devia ser de bala, porque os amigos dele, da onde ele conhecia, pediam o carro emprestado. O Denner arrumava confusão no treino. E nós tínhamos um atleta que chegava muito junto. E no treino começou a bater no Denner. O Denner estava com uma tesoura na meia. Ah, professor, esse branco aí, eu ia dar uma furada nele.
1993, Denner foi emprestado para o Grêmio, onde impressionou desde o primeiro jogo, a semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo. E Denner põe mais lenha. Se livra do carrinho de Gotardo, travesso, não respeita Júnior, entra na área, ganha o lado de Luiz Antônio e na saída do Gilmar cruza meio displicente. Foi lá que ele ganhou seu único título como profissional, o Campeonato Gaúcho. Quando nós atolava o tornozelo no barro, ele parecia que, flutuava em cima do barro. Acho que o Campeonato Gaúcho é duro, né? O frio, acho que é bem mais duro. No ano seguinte, chegou ao Vasco, contrariando o desejo da família. E sem imaginar que aquele seria seu último clube. Quando falou, vai pro Vasco, meu pai não se agradou. Porque falou, vai ficar longe. Aí ele tinha uma esperança muito grande de disputar a Copa de 94. A estreia foi marcante. No amistoso contra o Newell's Old Boys da Argentina, a genialidade de Denner surpreendeu um certo Maradona. E aí ele falou, Maradona foi no... Aí daquele jeito aquele, Maradona vai lá no vestiário e fala comigo. O campo todinho ficou em pé batendo palma pra ele. A alegria teria um fim precoce naquele 19 de abril de 1994. O pai e a mãe pediu para ele não ir, pediu para ele ir de avião, para ele não ir para o Rio de carro. Aí ele falou, eu não vou dirigir, quem vai dirigir é meu amigo. Denner dormia no banco, ao lado do motorista. No bairro da Lagoa, zona sul do Rio, uma árvore interrompe a viagem e o futuro de Denner. Esse trauma no pescoço fraturou um ossinho que a gente tem aqui no gogó, né, o ocioide. E esse sangramento acabou, um sangramento abundante, provocando uma espécie de asfixia, né, tamponando o pulmão dele. Triste, né? A vontade de tirar, né? É como se ele estivesse dormindo, né? Então, assim, cara, vamos treinar, né? Domingo a gente tem classe, depende de você e tal. Eu fiquei no desespero, comecei a chorar e tal, não sei o quê. Tava de pijama, já queria correr para pegar o carro. Como resumir o que foi Denner? O artista Ulisses Sanches tentou. Uma surpresa que emocionou a família do jogador. Eu voltei ao passado, e para mim foi muito emocionante. Quando eu vi ele de braços abertos, parecia assim que ele estava, eu voltei. Mas, como a gente sabe, né, vai ficar nas lembranças. Denner deixou 3 filhos, todos muito pequenos quando ele morreu. Na verdade, eu sinto muita vontade de ter um pai. Eu começo a ouvir vídeos e recordo das coisas que as pessoas falam e aí dá muita saudade. Não saudade não, na verdade, né? Falta de um pai. Esse tempo atrás eu vi uma matéria que foi a primeira vez que eu ouvi a voz dele. Fazem mais ou menos 1 ano, eu nunca tinha visto. Denner comprou uma casa para os filhos e outra para a mãe, que sofreu um AVC há poucos meses. A família demorou 21 anos para receber o valor total das indenizações pela morte do jogador. Mas o DNA do craque está mais vivo do que nunca. Aquela alegria de jogar se reproduz nos pés do neto Rafael, que aos 8 anos segue o caminho do avô. Já faz parte do time de futsal da Portuguesa. Minha avó, até a mãe dele se emociona bastante, que ela fala aqui pra ela, meu pai reencarnou no meu filho. E o jeito é parecido, assim? Igualzinho. Não sei se eu vou ser tão bom que nem o avô, mas eu quero. Porque ele fazia muito gol, dava muito drible. Um gênio de carreira curta, que brilhou intensamente em pouco tempo. Quem mais se aproximou dele, assim, né? Acho que é o Neymar. Robinho, Neymar, esses caras, assim, qualidade. Essas arrancadas que tem o Neymar aí, de driblar em velocidade, etc., ele fazia com muito mais eficiência do que Neymar. Neymar, perto dele, é Pinto. Muito mais talentoso do que o Neymar. Aí o cara vai fazer pergunta, ele é melhor que o Neymar? Não sei, mas que ele tinha uma técnica semelhante ou igual, sabe? Semelhante ou mais tinha. Com a cabeça do meio, com a cabeça do Índio, parte
Denner pra cima da cara do fundo. Olho no lance. Há 25 anos, o Brasil perdia uma das suas maiores joias. Um camisa 10 que deixou uma coleção de golaços com as camisas da Portuguesa, Grêmio, Vasco e Seleção. Eu lembro muito, não tem como não lembrar, o Denner fez parte da minha adolescência, né? E o Denner acabou morrendo com apenas 23 anos de idade. Muita gente diz que ele era melhor, inclusive, que o Neymar. O futebol brasileiro perde a arte de Denner. O atacante do Vasco da Gama morreu hoje cedo no Rio, quando chegava de São Paulo. O acidente aconteceu à margem da Lagoa Rodrigo de Freitas, para ele a mais bela vista da cidade. 25 anos depois, a lembrança mais triste da morte de Denner continua intacta. Coube ao ex-vice-presidente de futebol do Vasco guardar o carro que vitimou o antigo camisa 10 do clube. Ninguém nunca, nem o próprio Vasco, teve a consciência de procurar saber dessa viatura aqui comigo guardada há 25 anos. Que fim de semana foi de Denner, uma das feras da Portuguesa, campeã de jogo. Foi uma grande perda e só nos resta essa lembrança aqui triste do estado que ficou esse carro, a perda desse rapaz na flor da idade. Ele morreu muito novo, 23 anos, para mim uma criança. Estava no auge da carreira dele, ele ia embora para a Alemanha. Ele foi muito rápido. Ele nasceu dia 2/4 de 1971 e faleceu dia 19/4 de 1994. Era com a bola o tempo todo, jogando em todo que é lugar, quebrava vidraça. A vida dele era o futebol. E o Denner, a partir dos 14 anos, passou a ser atleta e ganhou uma bolsa para fazer parte do grupo de alunos e atletas do Colégio Bilac. Muito introvertido, mas de um talento fora do normal. Eu costumo dizer que o Denner não jogava, ele brincava. Agora é o Denner que cobra a falta e com 3. E chegava a hora de Denner brincar nos gramados. Coube ao então treinador da Portuguesa, Antônio Lopes, dar a primeira chance na equipe profissional em 1989. Não estava fazendo muita fé nele, confesso que não estava fazendo muito, não conhecia, nunca tinha visto ele jogar. Primeira bola logo ele pegou e deu uma caneta no Vladimir, continuou, deu um lençol lá no outro, falei, pô, o garoto é bom mesmo, né? E Romário e Edmundo pode ser colocado junto com o Denner como os 3 jogadores, os 3 atacantes que melhores eu tive para poder trabalhar. Um talento que causou um certo ciúme no início da carreira. Ele pegava a bola, vibrava 5, eu passava para o Simval reclamava. Simval era o parceiro de ataque de Denner. Ele e os outros companheiros da época, Dinei, Cristóvão e Tico, foram ao Canindé relembrar as histórias do ex-camisa 10 da Lusa. Ele não tocava a bola pra ninguém, com esse negócio de dar caneta, essa coisa toda. Mas logo o estilo irreverente em campo driblou as diferenças. Foi aqui na Portuguesa, em 1991, antes mesmo de completar 20 anos de idade, Denner começou a chamar a atenção do Brasil. Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o garoto franzino, de enorme habilidade, foi o destaque do título. Com 6 gols, um deles marcado na final contra o Grêmio, Denner foi eleito o melhor jogador da Copinha. Logo, o Canindé ficaria pequeno
para tanto talento. Foi quando eu fui jogar na Portuguesa, quando eu era mais novo, e eu tive a dimensão de que era meu pai. O gol mais bonito deste fim de semana foi de Denner, uma das feras da Portuguesa, campeã de júniores da Taça São Paulo. Acho que foi tudo onde começou. Taça São Paulo, um dos melhores campeonatos de júnior, e é um pulo muito grande profissional. Você vê que depois que saí da Taça São Paulo, fui titular na Portuguesa no time principal e com isso abriu várias portas para mim. E graças a Deus eu estou aqui. Era a seleção brasileira, um novo palco para o garoto brilhar. E impressionava era a velocidade que ele tinha, porque um fato é correr sem a bola, outro fato é você manter essa velocidade correndo com a bola no pé, e ele tinha essa facilidade enorme. Cara de garoto, jeito de garoto, e ele tá tão nervoso que ele entrou sem ordem do juiz. Foi tão engraçado porque ele estava com tanta disposição de entrar que ele entrou antes do Luiz Henrique sair. Denner fez 2 jogos com a seleção principal e 9 com a pré-olímpica, marcando um gol. Denner driblou e abusou. Fez do ataque uma festa. Atrevido, entortou os peruanos. O adversário foi vítima da arte. É isso que o torcedor gosta de ver e é isso que a gente está fazendo em busca de uma vaga para as Olimpíadas. A vaga nos Jogos de 92 não veio, mas a vida do menino da Vila Ed começava a mudar. Com a camisa da Portuguesa pelo Campeonato Paulista, marcou os 2 gols mais lembrados entre os 43 que fez como profissional em jogos oficiais. Você era de outro mundo, é gênio. Um foi contra a Inter de Limeira em 1991. E daí, estava todo mundo aqui e era ele contra os zagueiros, ele sozinho. Nossa, ele driblou primeiro, aí ele dá uma adiantada na bola, o cara veio dar uma meia-lua. Aí no terceiro. E deu o drible da vaca na liga. No último. O garoto Denner faz uma jogada que lembra o gol de placa de Pelé no Maracanã. Um golaço pra ninguém esquecer. O outro foi contra o Santos. O quarto gol foi fora de série. Caneta no Inter, cotovelada malandragem do jogador brasileiro que falta hoje, o Denner tinha. Deu a cotovelada no Silva, driblou o Edinho e fez o gol. Então isso é coisa de gênio, né? Que ele saiu do meio do campo, que ele pegou a bola, driblou outro. Nós somos assim, vamos levantando deles. Aí foi todo mundo está assim. Daqui a pouco, quando vai dar aquele golaço. E o jogo está comendo aqui, a chuva vai cair de novo. Um gol histórico, imortalizado na voz de Silvio Luiz. Toca a Denner no meio da cabeça do índio. Marcos Denner pra cima da cara do Santos. Ele no lance. Só que a gente não esperava, pelo menos eu e a equipe toda, que íamos ter uma surpresa como nós tivemos aquela noite. Íamos ver uma das coisas mais bonitas que o futebol mostrou até hoje. Nem o Neymar faz o que o Denner fez. Ele nas barbas do profeta. Eu fico imaginando esse gol com a tecnologia de hoje. 19 câmeras, replay, slow motion, de cima, de baixo, do lado. Seria ou não seria uma pintura? Convidamos os garotos da base da Portuguesa para tentar reconstituir aquele golaço. De novo, de novo! E o jogo está comendo aqui, a chuva vai cair de novo. Toca a Denner no meio! Pelas barbas do profeta! Minha Nossa Senhora! Junto com o sucesso, vieram também episódios de indisciplina, como lembra Leão, que treinou Denner entre 91 e 93. O Denner, por várias vezes, corria da polícia. Várias vezes eu cheguei a ver o carro dele, às vezes com furo, devia ser de bala, porque os amigos dele, da onde ele conhecia, pediam um carro emprestado. O Denner arrumava confusão no treino.
E nós tínhamos um atleta que chegava muito junto. E no treino começou a bater no Denner. O Denner estava com uma tesoura na meia. Ah, professor, esse branco aí, eu ia dar uma furada nele. Em 1993, Denner foi emprestado para o Grêmio, onde impressionou desde o primeiro jogo, a semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo. E Denner põe mais lenha. Se livra do carrinho de Gotardo, travesso, não respeita Júnior, entra na área, ganha o lado de Luiz Antônio e na saída do Gilmar cruza e o displicente. Foi lá que ele ganhou seu único título como profissional, o Campeonato Gaúcho. Quando nós atolava o tornozelo no barro, ele parecia que, flutuava em cima do barro. Acho que o Campeonato Gaúcho é duro, mas o frio acho que é bem mais duro. No ano seguinte, chegou ao Vasco, contrariando o desejo da família e sem imaginar que aquele seria seu último clube. Quando falou, vai pro Vasco, meu pai não se agradou. Porque falou, vai ficar longe. Aí ele tinha uma esperança muito grande de disputar a Copa de 94. A estreia foi marcante. Num amistoso contra o Newell's Old Boys da Argentina, a genialidade de Denner surpreendeu um certo Maradona. E aí ele falou, Maradona foi no... Aí daquele jeito... Maradona foi lá no vestiário e me conversar, falar comigo. O campo todinho ficou em pé batendo palma pra ele. A alegria teria um fim precoce naquele 19 de abril de 1994. O pai e a mãe pediu para ele não ir, pediu para ele ir de avião, para ele não ir para o Rio de carro. Aí ele falou, eu não vou dirigir, quem vai dirigir é meu amigo. Denner dormia no banco, ao lado do motorista. No bairro da Lagoa, zona sul do Rio, uma árvore interrompe a viagem e o futuro de Denner. Esse trauma no pescoço fraturou um ossinho que a gente tem aqui no gogó, né, o ocioide. E esse sangramento acabou, um sangramento abundante, provocando uma espécie de asfixia, né, tamponando o pulmão dele. Triste, né? A vontade de tirar, né? É como se ele estivesse dormindo, né? Então, assim, cara, vamos treinar, né? Domingo a gente tem classe, depende de você e tal. Eu fiquei no desespero, comecei a chorar e tal, não sei o quê. Tava de pijama, já queria correr para pegar o carro. Como resumir o que foi Denner? O artista Ulisses Sanches tentou. Uma surpresa que emocionou a família do jogador. Eu voltei ao passado e para mim foi muito emocionante. Quando eu vi ele de braços abertos, parecia assim que ele estava, eu voltei. Mas, como a gente sabe, né, vai ficar nas lembranças. Denner deixou 3 filhos, todos muito pequenos quando ele morreu. Na verdade, eu sinto muita vontade de ter um pai. Eu começo a ouvir vídeos e recordo das coisas que as pessoas falam e aí dá muita saudade. Não é saudade não, na verdade, né? Falta de um pai. Esse tempo atrás eu vi uma matéria que foi a primeira vez que eu ouvi a voz dele. Fazem mais ou menos 1 ano, eu nunca tinha visto. Denner comprou uma casa para os filhos e outra para a mãe, que sofreu um AVC há poucos meses. A família demorou 21 anos para receber o valor total das indenizações pela morte do jogador. Mas o DNA do craque está mais vivo do que nunca. Aquela alegria de jogar se reproduz nos pés do neto Rafael, que aos 8 anos segue o caminho do avô. Já faz parte do time de futsal da Portuguesa. Minha avó, até a mãe dele se emociona bastante, que ela fala que pra ela, meu pai reencarnou no meu filho. E o jeito é parecido? Assim? Igualzinho. Não sei se eu vou ser tão bom que nem o avô, mas eu quero. Porque ele fazia muito gol, dava muito drible. Um gênio de carreira curta, que brilhou intensamente em pouco tempo. Quem mais se aproximou dele, assim, né? Acho que é o Neymar. Robinho, Neymar, esses caras, assim, qualidade. Essas arrancadas que tem o Neymar aí,
driblar em velocidade, etc. Ele fazia com muito mais eficiência do que Neymar. Neymar, perto dele, é Pinto. Muito mais talentoso do que o Neymar. Aí o cara vai fazer a pergunta, pô, ele é melhor do que o Neymar? Sei, mas que ele tinha uma técnica semelhante ou igual, sabe? Semelhante ou mais tinha. Toca a venda no meio, a cabeça do Índio. Martinez pra cima da cara do canto, olho no lance. Toca a venda no meio, a cabeça do Índio. Martinez pra cima da cara do canto,